Uma coisa que eu queria te perguntar, Lívia, é quando a pessoa quer fazer a constelação, faz a constelação, mas ela não aceita o que foi lhe mostrado ali. A gente viu, né, não perdendo a série de ver os ganchos da série, o marido da Ada, Isso. ele vai fazer uma constelação e na constelação dele mostra um trauma de infância em que ele há um terremoto onde ele morava, a casa desaba e a mãe morre soterrada, digamos assim, protegendo ele, mas ele sobrevive. E na constelação que ele faz, essa cena ela aparece, lógico, novamente, é uma questão de cinema, né? Numa constelação você talvez sentisse uma sensação de medo, O né? O que é essa desespero da criança? criança. O medo, o desespero, a tristeza. E aí o constelador vem e faz uma intervenção. Você pode perguntar, aconteceu alguma coisa na sua vida, ou na vida de algum antepassado, em que essa sensação apareceu? E aí a pessoa vai dizer, ah, sim, quando eu era pequena, minha mãe morreu soterrada, e eu num terremoto e tal, né? A gente faz uma checagem, não é adivinhação, né? A gente Pois faz é. uma checagem com o constelado, com o cliente. E aí o Zaman vira para ele e diz assim: você colocou a sua esposa no lugar da sua mãe. Ou seja, ele, por não ter conseguido salvar a mãe, que é uma questão muitas vezes da criança, né? A criança, ou ela se sente super-homem, ou se sente, né, Mulher Maravilha. E tem um desejo de salvar. A criança se sente muitas vezes por amor, por lealdade, com o desejo de salvar. E ele não pôde salvar a mãe naquela situação. E aí, essa situação, se você olhar, determinou a escolha profissional dele. Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com construção. Ele é engenheiro. Ele é engenheiro, não é? E ainda tem uma parte que a Ada fala para ele, né? Você não quer dormir em tal lugar? Ele falou, não, você sabe que eu não durmo em lugar que eu não construo. Viu? Né? Então, como que aquela cena determinou uma escolha profissional, determinou uma fobia, não é uma É uma... espécie de fobia. Sim. Eu não durmo no lugar que eu não construí. Por quê? Porque ficou aquele registro do acidente, né? Então, assim, qual é a casa segura para eu morar? Aquela que eu construí. Então, ele vai na vida dele desenvolvendo uma série de comportamentos por conta daquela cena traumática, altamente dolorosa. E, como ele não conseguiu salvar a mãe, ele se conecta com uma mulher que, entre aspas, precisa ser salva, que busca um salvador. Mas também é uma mulher que salva, porque quem que é ela? É uma médica. E ela vai salvar as pessoas. Então, tanto o marido da Ada vai em busca de salvar. Então, ele salva a Ada, entre aspas, né? A gente sabe que ninguém salva ninguém. Mas é uma lealdade inconsciente. Já que eu não pude salvar a minha mãe, então eu vou salvar a minha mulher. Ele vai e tenta salvar salva, entre aspas, quando ela se decepciona. Depois, no final do filme, da série, né? A gente verifica que ela também fez um aborto Do primeiro do namorado, primeiro né? namorado. É o gente, é tanto Tropac. Topac. Tropac. Toprac. Topac. E então ele passa nesse movimento de salvação. Mas o que acontece quando a gente fica tentando salvar alguém? A gente não está de verdade disponível para aquela pessoa quando você está numa relação de casal.
E o Zaman fala isso para ele. Você estava tentando salvar a sua esposa, mas deste lugar de salvador, você não está disponível como homem, como marido. Justamente. E aí ele não aceita. Ele levanta, muito bravo, e vai embora. E isso acontece nas constelações, sim. Porque muitas vezes aquilo que se mostra na constelação vai ao encontro de uma dor para a qual eu não estou disposta a olhar de verdade. É verdade. Muitas pessoas vão para uma constelação esperando um resultado X. E aí na constelação aparece outra coisa completamente diferente. E algo que é importante pensar, Heloísa, é que nós nascemos de uma família que tem um sistema de crenças, que tem uma história. E nós construímos a nossa vida em cima de uma história. Não necessariamente da história real, mas da história que nós contamos para nós mesmas. Nós contamos uma história sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família para nós. E quando você vai para uma constelação e você olha para uma cena que não foi aquela que você construiu, e a constelação te propõe desconstruir essa história, que sempre é uma história de uma lealdade invisível, uma lealdade inconsciente, na qual eu não sou livre verdadeiramente para fazer as minhas escolhas. E estas questões das lealdades, inconscientes ou invisíveis, você vai encontrar em todas as histórias.